Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Animais afogados em lojas gaúchas. Câmara dos Deputados debate normas para evitar tragédia semelhante. Os muito ricos devem pagar mais imposto? Entenda por que o Brasil debate a taxação de grandes fortunas. Após as enchentes que devastaram Rio Grande do Sul, parlamentos investem em medidas para reduzir os danos dos eventos climáticos que sempre se repetem. Boa notícia na área ambiental. Rio de Janeiro recupera trechos da Mata Atlântica. Essa área era completamente coberta por pastagem e hoje virou essa maravilha de paisagem. Oi, pessoal. É em parlamentos como este que são tomadas as decisões que regem a sua vida. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que acontecem não só em Brasília e que impactam a vida do brasileiro país afora. Vamos lá? A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. A notícia horrível de que animais morreram afogados Andréa Alves. Em lojas para produtos pets durante as enchentes do Rio Grande do Sul motivou a realização de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Os parlamentares querem criar normas para que tragédias semelhantes não se repitam. Mais de 10 mil animais TV domésticos foram resgatados por voluntários e forças de segurança durante os temporais que castigaram o Rio Grande do Reportagem Sul Juliano no mês passado. Cartacho. Os números são da Defesa Civil Gaúcha, que confirmou também que a grande maioria desses pets continua em abrigos improvisados à espera dos tutores. Outros já foram adotados graças a uma força-tarefa nacional que encontrou novos lares para os animais em diversas partes do país. Carla Sassi, diretora do Grupo de Resposta a Animais em Desastres, está no Rio Grande do Sul desde o início da catástrofe. Ela alerta para a falta de protocolos nacionais para situações desse tipo. Então, da mesma forma que Carla Sassi, Grupo de Resposta a Animais em Desastres. E de treinamento em escolas, em vários locais, né, que tem a permanência de muitas pessoas, há também a necessidade de existirem planos específicos para locais, né, que abriguem, que mantenham um grande número de animais. A ativista participou de audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Os parlamentares ouviram especialistas da sociedade civil e órgãos federais que atuaram nos resgates e que agora estudam mecanismos de proteção para esses animais em futuras emergências climáticas. A delegada do Meio Ambiente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Sami Saleh, investiga 4 situações de abandono que provocaram as mortes de aves e roedores em lojas que comercializavam pets no estado. Um dos casos ganhou repercussão nacional pelo estabelecimento pertencer a um grande grupo empresarial. Nós fizemos 3 vistorias. Sami Saleh, delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Entre tantas outras diligências, né? Nós realizamos 3 vistorias em uma dessas lojas, que foi a que todos os animais vieram a óbito, né? Juntamente com o IBAMA, com o IGP, com a Brigada Militar. Policiais entraram na água, uma água extremamente insalubre, né? Se arriscaram. E nessa oportunidade nós localizamos cerca de 38 carcaças no local, em uma dessas lojas, né? A diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Ana Paula Vasconcelos, criticou a ausência de representantes das empresas citadas, que se limitaram a mandar notas justificando as faltas no debate. As empresas não podem Ana fugir Paula dessa responsabilidade Vasconcelos, social, diretora né, jurídica do GRAD. Com todo o contexto. Ninguém escolhe participar de uma tragédia, ninguém queria estar aqui hoje, né? Nós poderíamos estar aqui hoje debatendo outros temas também muito relevantes, mas já que a tragédia aconteceu,
nós precisamos aprender com ela para que situações como essa não se repitam. O deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, um dos responsáveis pela audiência pública, também criticou a forma como as empresas trataram os animais. Segundo o parlamentar, o principal agora é estabelecer normas e protocolos de ação para que tragédias parecidas não voltem a acontecer. São vidas que estão ali. Deputado federal Marcelo Queiroz, PP Rio de Janeiro. A ação que você tem que ter é exatamente buscar proteger as vidas. E não foi o caso, não foi feito na Cobase. E eu acho que o nosso trabalho aqui na comissão é exatamente questionar a empresa, questionar os órgãos de controle, para saber como a gente não deixar que isso ocorra novamente e deixar com a polícia, obviamente, as punições. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas mais ricas pagam menos taxas que as mais pobres. Mas como é que isso acontece? Entenda o assunto vendo essa reportagem da TV Assembleia Ceará. A taxação de grandes fortunas é um assunto que vem sendo muito debatido ultimamente. TV Assembleia Ceará. Meirilane mora desde que nasceu na comunidade do Pau Pelado, no bairro Pio 12, há quase 45 anos. Atualmente está desempregada, mas faz uns bicos como cantora. Vive com um orçamento apertado. Tu acredita que eu não sei nem o que é cesta básica? Porque você compra um ovo, é Meirilane R$1. Nascimento, Minha cantora. Filha, 10 pessoas é R$10 e o negócio pega. Acho que uma cesta básica que hoje é difícil. Meirilane fecha a porta da geladeira. Por que é tão difícil para Meirilane? Luciana de Andrade, repórter. A explicação pode estar na forma de cobrança de impostos dos produtos. Tributos sobre compras custam proporcionalmente menos aos ricos e mais aos pobres. O sistema tributário no Brasil é considerado pelos especialistas injusto. A cesta básica é muito desigual. Impostos como o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é de 7%. PIS e o COFINS, tributos cobrados de empresas e pessoas para financiar a Seguridade Social, é 0%. O problema é que isso incide no feijão e também no queijo suíço. Neste último produto, a taxação poderia ser diferente, já que quem compra é quem tem mais dinheiro. Mulher caminhando, idosos sentados. Existem pelo menos 3 formas de desigualdades da tributação brasileira que afetam mais os menos favorecidos que os mais abastados. Primeiro, Deputado federal Mauro Filho, PDT Ceará, ex-secretário da Fazenda do Ceará. É o imposto sobre consumo. O que é o imposto sobre consumo? É o ICMS, qualquer mercadoria que você compra tem lá um imposto estadual chamado Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e assim sucessivamente. No Brasil, metade, 49% da arrecadação de tributos no país, diferentemente do resto do mundo, metade da arrecadação é no consumo. Ora, o mais pobre, toda a sua renda, ele não tem como poupar, porque a renda é muito baixa. Então, toda a sua renda é voltada para o consumo. O rico não. O rico ele consome, mas ele poupa. Então, ele só paga tributo sobre parte da sua renda. Já começa aí a desigualdade, que o pobre vai pagar quase 100%, né, em função da sua renda, pagando tributo, enquanto o rico paga menos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, impostos sobre patrimônio e impostos sobre a renda, que a gente tem que fazer a diferenciação. Imposto sobre patrimônio. Vamos dar um exemplo clássico, tradicional. Quando uma pessoa compra uma moto de 150 cilindradas, ela, no ano seguinte, ou no emplacamento, tem que pagar o IPVA. A Secretaria da Fazenda vai lá e cobra o IPVA. Pois bem, um rico que compra um barco, um avião, um helicóptero, ele paga 0 de IPVA. Isso, assim, é uma coisa estapafúrdia que existe no sistema tributário brasileiro. E terceiro, que é o imposto sobre a renda. A gente que é assalariado, quando recebe o salário, já paga o imposto de renda na fonte. Não tem conversa fiada. O rico que recebe dinheiro, que ganha dinheiro de aplicação financeira, de dividendos,
Sabe quanto no Brasil a pessoa que recebe dividendos dessas grandes empresas, dos bancos e assim por diante, vocês sabem quanto eles pagam de imposto de renda? Zero. Para mudar esse cenário de desigualdade social impulsionado pela tributação, economistas, fazendários, entre outros especialistas no assunto, apontam a taxação das grandes fortunas como um importante instrumento. Mas a pergunta que não quer calar: quem seria tributado? Tramitam no Congresso Nacional diferentes propostas para a taxação de grandes fortunas. Eu, Luciana, como jornalista, não seria. O meu salário não é na casa dos milhões. E o da maioria da população brasileira também não é. Quem deve pagar são os milionários, bilionários, aqueles que têm jatinhos, iates, mansões. Os movimentos de taxação não têm partido apenas da esfera política, mas também da sociedade civil. A campanha Tributar os Super Ricos, composta por mais de 70 organizações da sociedade civil, propõe que pessoas com patrimônio superior a 10 milhões de reais paguem o IGF sobre a parte que exceder esse valor. De acordo com os dados levantados pela campanha, 59 mil pessoas possuem patrimônio superior a isso. 0,028% da população. Com esse imposto, segundo o movimento, seria possível arrecadar mais de 40 bilhões de reais por ano. Pessoas caminhando nas ruas. Há várias propostas nesse sentido. O que talvez muita gente não saiba é que o imposto sobre grandes fortunas está instituído na Constituição Federal de 1988, mas nunca saiu do papel. A tela exibe o Palácio do Congresso. A nova reforma tributária aprovada simplificou a cobrança, unificando 3 tributos na área federal: PIS, COFINS e as contribuições sobre importações. E na estadual, juntou o ICMS e o ISS. Mas a carga tributária continua regressiva. Quem ganha menos, paga mais. Lúcio Maia, pesquisador sênior do Observatório de Finanças Públicas do Ceará. Porque com isso, você torna a nossa carga tributária progressiva, tá certo? Fazendo justiça fiscal com distribuição de renda. Trânsito em rua. A taxação de grandes fortunas encontra grande resistência para passar no Congresso Nacional. O entrave é criado justamente pelas pessoas que têm muito dinheiro e influência. São os grandes conglomerados. Liduíno de Brito. Tem, né, presidente da Fundação Sintaf. A sua assessoria ótima, né, que elegem vários políticos, né? E essas pessoas fazem a defesa justamente desse quinhão. Então, a gente teria que fazer um trabalho muito significativo, né, de esclarecimento para a população. Havendo esse esclarecimento, é possível que a gente faça essa reforma no Brasil. Em preto e branco, a tela exibe a casa de Mary Lane. Imagem de mulher andando e idosos sentados. Uma sessão temática aqui no plenário do Senado Federal debateu as oportunidades que o Brasil tem enquanto ocupa a presidência do G20. A instituição completa 25 anos. A taxação de grandes fortunas e o enfrentamento das mudanças climáticas são prioridades do país. Organismo mundial dos mais influentes no mundo, o G20 chega aos 25 anos de atuação com o Brasil na presidência. Cabe ao país liderar um processo de busca de consensos, de convergência e bons resultados na política econômica Reportagem, mundial. André Ricardo. No horizonte e nas agendas, grandes desafios em meio a conflitos armados e outros desarranjos. Fome, Maurício pobreza, Carvalho Lírio, Ministério das Relações Exteriores. Com consequências humanitárias catastróficas, retrocessos nos padrões de vida em muitas regiões do mundo, inflação alta nos países ricos e dívida pública elevada nos países pobres, alta volatilidade nos preços de alimentos e energia
e uma crise climática que já não é uma ameaça distante, mas sim uma realidade presente e sombria. Muitas vozes, interesses diversos. O Brasil, na presidência do G20, trabalha em favor de 3 prioridades, como explica o representante do Ministério das Relações Exteriores. A inclusão social e o combate à fome e à pobreza. 2, as transições energéticas e o desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. E a reforma das instituições de governança global. 5º país do mundo em área, 8ª economia do mundo, um dos 5 maiores produtores de alimentos, com uma biodiversidade de tirar o fôlego. O Brasil sabe que não pode, nem quer, fugir da agenda ambiental. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Já se constitui uma grande inovação. Outra inovação dessa liderança brasileira do presidente Lula é o tema social, a questão do combate à desigualdade social como um tema transversal, inclusive possibilitando um debate muito oportuno colocado pelo ministro Fernando Haddad em relação à tributação dos super ricos, para combater desigualdade e para fazer com que a gente faça o enfrentamento da mudança do clima. Animação de cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. As mudanças climáticas já eram muito debatidas nos parlamentos, mas depois dessa tragédia no Rio Grande do Sul, o assunto está cada vez mais presente em projetos de lei e iniciativas parlamentares em todo o país. Mato Grosso. Uma das características TV mais Assembleia, marcantes de Mato Grosso é o clima quente. Acontece que nos últimos anos, as temperaturas têm alcançado novos patamares. Para se ter uma ideia, a maior temperatura já registrada na história do país foi em Nova Maringá, médio norte do estado, quando os termômetros marcaram 44,8 graus em novembro de 2020. No ano passado, Cuiabá registrou 44,2 graus, o que também colocou a capital na lista de cidades recordistas de calor no Brasil. Isso significa que, além das iniciativas para barrar o aquecimento global e mitigar suas consequências, é preciso também pensar em políticas públicas para socorrer a população. É o que propõe o deputado Fábio Tardim com um plano de contingência para ondas de calor. A proposta prevê a criação de um comitê permanente de gestão do plano de contingência para as ondas de calor. Formado por representantes de diferentes secretarias, ele deverá contar ainda com a participação de representantes de órgãos e entidades da sociedade civil organizada. Esse grupo de trabalho vai fiscalizar as ações do Poder Executivo, que deverá, entre outras iniciativas, ampliar o horário de atendimento dos equipamentos socioassistenciais, climatizar 100% das escolas públicas, fornecer kits de proteção contra o calor e, inclusive, subsidiar linhas de crédito para possibilitar à população de baixa renda a aquisição de ventiladores e ar-condicionados e ampliar os benefícios da tarifa social de energia elétrica nos meses que registram maiores temperaturas. Nós vivemos Deputado estadual Fábio Tardim, PSB, autor do projeto. Calor, de qual veio a óbito ali crianças, jovens e também os nossos idosos aí da melhor idade. Nós temos o que? De fazer um enfrentamento, colocar de uma vez por toda ar-condicionado nas escolas, nas creches municipais, tá? Temos aí que darmos um incentivo a essas pessoas de baixa renda, né? Que não têm condições de ter ali um ventilador, de não ter condições de ter um ar-condicionado, e nós temos que facilitar, até porque não é luxo, nós sabemos muito bem, nós que estamos aqui de Cuiabá e Vaza Grande. A iniciativa do deputado Fábio Tardim está em sintonia com uma indicação apresentada pelo deputado Wilson Santos em abril deste ano, após o governo do estado autorizar ar-condicionado nas celas dos detentos que cumprirem algumas condições específicas. Eu respeito a opinião do governador. Deputado estadual Wilson Santos, PSD. Com recursos financeiros para instalar aparelhos de ar-condicionado nos presídios e cadeias de Mato Grosso, eu entendo que ele pode isentar também, retirar o ICMS desses aparelhos de ar-condicionado, desses ventiladores, climatizadores, porque realmente vivemos num estado de altíssimas temperaturas.
E nesse caso, em Mato Grosso, esses aparelhos não são luxo, são uma necessidade. Minas Gerais. No início dos anos 2000, fortes chuvas atingiram o sul de Minas, provocando enchentes em várias cidades da região, uma delas São Lourenço. O município voltou a sofrer com as enchentes em 2021. As inundações ocorreram com o transbordamento do Rio Verde, que corta a cidade. Por isso, a bacia desse rio foi escolhida para a implantação de um sistema de monitoramento e alerta. Em São Lourenço foram instalados 4 sensores. Um deles fica na zona rural, próximo a este pontilhão de uma linha ferroviária desativada. Os outros ficam na área urbana. As estações de monitoramento medem a quantidade de chuva e o nível do rio. O sensor que fica ali em cima, Vitória Giacomelli Baratella, Ashton Tecnologia. E dá a quantidade de chuva em milímetros. A informação desse sensor e do sensor que está lá dentro do rio, que coleta o nível do rio, são enviados em tempo real por essa caixinha preta. Essa caixinha preta que tem toda a inteligência do sistema. Mesmo quando não Hamilton chove aqui, Zica, São repórter. Lourenço pode sofrer impactos por ser o destino de parte da água que cai em outros municípios, situados em áreas mais altas da região da Serra da Mantiqueira, por onde correm o Rio Verde e seus afluentes. Daí a importância da iniciativa ter tido a adesão de outras 4 cidades. Além de São Lourenço, os equipamentos foram colocados em pontos estratégicos de Itamonte, Itanhandu, Passa Quatro e São Sebastião do Rio Verde. É muito importante Sandro para a minha Lisboa cidade, Martins, prefeito de São Sebastião de Rio Verde. De resposta mais rápido para atender a minha população. O monitoramento de chuvas e nível dos rios começou a funcionar em dezembro do ano passado. As informações são enviadas para uma plataforma desenvolvida pela empresa Ashton Tecnologia. É uma startup que surgiu no campus da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. O programa trabalha com inteligência artificial e os dados possibilitam que as cidades se preparem em caso de chuvas extremas. Na Universidade Federal de Itajubá, a gente tem uma gama de pesquisadores que precisam de dados para pesquisar, para dar informações, para dar previsões, modelos e para o órgão público entender qual foi o meu histórico e o que eu tenho que fazer para melhorar esse histórico, para que nos próximos anos eu não tenha tantos problemas, né? Então são um embasamento de dados para políticas públicas excelente. O sistema está sendo preparado para ampliar os serviços, com sensores de fumaça, incêndio e temperatura. Mas os dados disponíveis atualmente já são comemorados. As informações são acessadas pela Defesa Civil dos municípios, que alerta por meio de mensagem de celular os moradores previamente cadastrados. Uma medida que ajuda a combater as fake news. Antigamente eram boatos Roner Rocha, coordenador da Defesa Civil de São Lourenço. Aqui de São Lourenço e toda a população abaixo de São Lourenço também, porque nós temos outros municípios, tudo em polvorosa. Hoje, com esse sistema, nós vamos ter os dados, transformar informações reais, o mais próximo da realidade. Embora não tenha havido nenhuma situação grave desde a implantação, o sistema de monitoramento é um divisor de águas, como em situações de evacuação repentina não prevista e agir com informações prévias. Isso é a ideia. A gente Tenente Anderson, Corpo de Bombeiros de São Lourenço. De risco para colocar as nossas equipes, tanto Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, que também está integrado no sistema de proteção e defesa civil, para dar uma resposta mais assertiva e mais eficiente para a população. Um dos idealizadores da rede de monitoramento defende a ampliação do número de municípios que integram o sistema. A região é uma região que Benedito Cláudio da Silva, doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental. Quanto mais informação a gente tiver, né, é melhor para o sistema que vai fazer as previsões. Não fica um sistema isolado, né? Então a gente consegue ter um diagnóstico de toda a região, né, se houver uma aderência maior dos municípios. A iniciativa foi uma das apresentadas no Seminário Técnico sobre Crise Climática em Minas, na etapa regional em Itajubá, uma das 7 cidades que vão receber o evento organizado pela Assembleia Legislativa. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Você vai ver agora uma boa notícia na área ambiental. No Rio de Janeiro, projetos estão recuperando trechos da Mata Atlântica e conservando bacias hidrográficas.
A Reserva Ecológica de Guapiaçu TV já Alerj. recuperou mais de 520 hectares de Mata Atlântica, o que equivale a 520 estádios de futebol. Reportagem, favorecendo Darcília a fauna Lima. e a flora, além de preservar a alta bacia hidrográfica do Guapi-Macacu, que engloba os dois principais rios da região, Guapiaçu e Macacu, importantes unidades de abastecimento hídrico da porção leste da região metropolitana do Rio. O programa de restauração florestal teve início em 2004 e está focado na recuperação de ecossistemas florestais em áreas degradadas de encostas e de baixadas, incluindo também ecossistemas originais em áreas de preservação permanente, como nascentes, beiras de rio e brejos. O trabalho, feito em parceria com outras instituições de preservação ecológica, já viabilizou o plantio de mais de 800 mil mudas de espécies nativas da região. O compromisso da Aline Régua, Damasceno, além de preservar engenheira florestal da e promover Reserva a restauração Ecológica de florestal dos Guapiaçu. ecossistemas degradados da região, também tem como missão a educação ambiental por meio da conscientização da comunidade local. Essa área era completamente coberta por pastagem e hoje virou essa maravilha de paisagem completamente transformada e com um meio ambiente equilibrado. Já o governo estadual deu início à segunda fase do programa Florestas do Amanhã, que prevê o restauro de 200 hectares de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Em sua primeira fase, lançada em 2020, o programa recuperou 314 hectares de áreas de restinga, manguezal e floresta em 9 cidades do estado. Desta vez, os municípios serão Guapimirim, Magé e Cachoeiras de Macacu. De acordo com a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade, o aporte para essa segunda fase será de R$30 milhões do Fundo Mata Atlântica, mais investimento do mesmo valor por parte do BNDES. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a cobertura florestal do estado do Rio de Janeiro em 10%, chegando a um total de 40% do território coberto pela Mata Atlântica. O projeto também quer combater os efeitos das mudanças climáticas. Telmo Borges, superintendente de mudanças do clima e florestas. Fazer a manutenção, mas SEAS. recuperar o que historicamente foi perdido. A nossa meta de 440 mil hectares até 2050. O investir em floresta é investir na saúde das cidades, é investir na manutenção hídrica para abastecimento das nossas cidades, das nossas populações, na agricultura. A floresta é importante e era importante para o desenvolvimento do estado. Realmente, investir em florestas é uma questão de sobrevivência. Olha, você sabe que se quiser rever este ou qualquer programa da TV Senado, senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.